Felipe, nas Sagradas Escrituras existem várias referências justamente a essa questão da revelação geral, né? Você poderia citar para a gente alguns versos e também dar uma explicação, por exemplo, do propósito pelo qual o escritor queria ao citar a revelação geral? O texto mais conhecido é o de Romanos 1:20, né? A gente vai colocar na tela para você que está nos assistindo Vamos dar uma acompanhar. lidinha. Isso. E o texto diz, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que alguns comentaristas têm falado sobre esse texto, e aqui no artigo eu citei o William Lane Craig mesmo, é que o apóstolo Paulo, ele provavelmente estava fazendo uma referência a um texto apócrifo, que é o texto de Sabedoria de Salomão. Que é um texto, e eu vou ler um pouco dele, para vocês verem como é similar a linguagem. Ele fala, por exemplo, são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Deus prevalece sobre elas. E, no final, o autor de Sabedoria de Salomão diz que, ainda mais uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram a luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor? Nossa, é lindo isso, gente. Então, mesmo sendo um texto apócrifo, Paulo provavelmente conhecia esse texto. Sim. E não é nenhum mal ele citar textos apócrifos. Ele cita filósofos gregos também. Sim. Só para deixar claro para quem talvez não saiba o que seja um texto apócrifo, você pode explicar para a gente? Por favor? É um texto que ele não faz parte da Bíblia, mas eles foram escritos com a pretensão de fazer. Tá. Então, Sabedoria de Salomão, por exemplo, os católicos têm na Bíblia deles. E existiram vários outros, como, por exemplo, 1º e 2º Enoque, o livro de Tobias, o Evangelho de Pedro. Entendi. Esses são livros apócrifos. Sim. Porque tem, por algumas razões históricas, né, também, por isso que eles não foram incluídos, né, na época da seleção dos livros, né, e tal. Bacana. Tem mais algum outro verso, o Felipe, que você poderia citar? Um outro mais comum, e no artigo eu coloquei de brincadeira, mas é bem sério isso, que muita gente usa esse versículo em foto de paisagem, Sim. que é o Salmo 19. Vamos colocar na tela também? Esse salmo é lindo. Isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, olhar para a natureza e ver a glória de Deus nela, como foi dito antes. Sim, é interessante quando você comentou sobre o debate que você estava ouvindo, né, antes de vir para cá, que muitas das vezes até mesmo cristãos, eles começam a indagar a sua fé. Às vezes tem alguns momentos mais sensíveis da vida que você começa a indagar, poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus existe mesmo? Por que está acontecendo isso, aquilo? E a resposta que o Craig deu pro cara que estava debatendo é a mesma que a gente vai ter que ouvir. Você quer que prova mais que Deus está aí presente, não? Você olha para o céu, como a gente acabou de ler nos Salmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus, a gente lê no livro de Romanos também. Sim. Então, assim, são vários versos realmente que a gente tem que prestar atenção e fazer como salmista, contemplar a criação e reconhecer isso.